Boa noite aos amigos da Ideia do Jogo. Tivemos um fim de semana movimentado dentro e fora de campo, né? Eu vou tentar gravar esse áudio falando um pouco do jogo e um pouco da reunião histórica que tivemos hoje, que homologou o Estatuto do Vitória, discutido e aprovado na última reunião do Conselho, do dia 28, e hoje homologado pela Assembleia Geral de Sócios, numa decisão extremamente sábia da nossa Assembleia. Quanto ao jogo, o Vitória entrou, tinha o controle do jogo e já conhecia o adversário, e eu acho que o maior comentário é esse, né? Tinha o controle do jogo, tinha o resultado favorável na primeira partida, conhecia o adversário, sabia que o adversário normalmente não teria condições de ganhar do Vitória no Barradão, e o jogo foi assim, morno, não é? Onde o Vitória, com muito pouca inspiração, não é? Foi a campo, e só tivemos jogo depois de resolvido um problema da iluminação, né? Até o apagar das luzes, o Vitória apenas entrou em campo e se defendeu, até porque não teve nenhuma ação mais forte do adversário do River contra a nossa defesa. E o jogo ficou assim, no meio do campo, uma série de erros. Alguns jogadores estiveram muito mal, não é? E apenas o David, né? Que, assim como no jogo lá em Piauí, ontem fez algumas incursões perigosas, mostrando cada dia mais que é um jogador que vai ser o que já é uma das grandes revelações do Vitória dos últimos tempos, talvez uma das únicas, né? Que a nossa base passa um momento muito complicado. E hoje pela manhã estive presente à Assembleia Geral de Sócios, ao lado de meu filho Leonardo, que também é sócio, que se fez presente, e alguns companheiros do movimento Vitória Gigante, que me apoiou nas últimas eleições em dezembro passado. Aliás, a quantidade de sócios decepcionou muito, né? E se o Vitória quiser crescer, quiser sair desse status que tem hoje, os sócios, os torcedores têm que se transformar em sócios, e os sócios têm que viver intensamente a vida do clube. Só assim se justifica ser uma torcida que reclama tanto, né, nas mídias sociais, né? Nas redes sociais, o Vitória talvez seja dos clubes brasileiros o que tem uma torcida mais cobradora, né? Que mais reclama que o clube deve melhorar, que deve contratar melhor, que deve jogar melhor, em síntese. Mas essa ação não é boa para o clube. A ação do clube é a do sócio, a do torcedor que se transforma em sócio, e a do sócio que vive a vida do clube intensamente, né? Já temos um conselho que mostrou dia 28 sua pluralidade, defendendo os interesses do clube acima de tudo. E hoje tivemos uma Assembleia de Sócios que agiu com serenidade e com sabedoria, né? Porque, principalmente com a liderança do presidente do Conselho, o jovem Paulo Catarino, porque existia uma decisão judicial feita antes dessa nova legislatura, e para evitar uma possível judicialização do Estatuto aprovado hoje, homologado hoje, caso houvesse algum tipo de deliberação diferente do que aconteceu na reunião do Conselho,
como houve um grande avanço nos debates na reunião do Conselho, onde muitas emendas foram aprovadas e o Estatuto ficou realmente com um nível de satisfação muito grande para todas as correntes do clube, em que pese algum tipo de radicalismo que se ensaiou na reunião, mas foi logo coibido pela postura equilibrada da mesa, da comissão, certo? E do presidente do Conselho, né? Que foi firme, explicou ao sócio a importância da aprovação, hoje por unanimidade, da homologação do Estatuto. E é como se diz, né? Um clube com 118 anos como o Vitória, certo? Demos um grande salto hoje para a sua modernidade, né? Com a eleição livre do presidente do clube e do seu vice-presidente. E também do artigo 28, né? Que eu aqui lembro bem, onde estabelece que a próxima legislatura, esse novo estatuto, digo melhor, que vai ser registrado e a partir daí passa a vigorar, como a Constituição do clube, ele já diz no artigo 28 a possibilidade dessa Assembleia deliberar sobre o Estatuto aprovado no Conselho, se quiserem fazer mais algum tipo de emenda, enriquecer, certo? Então eu acho que a decisão de se aprovar, eliminando por completo qualquer possibilidade de judicialização desse processo, foi uma atitude extremamente sábia, certo? De uma instituição de 118 anos tem que ter, no mínimo, experiência, né? Para tomar essas decisões e não agir com emoção, nem no calor de algum tipo de rivalidade, como hoje, uma ação isolada de um associado, que depois, coitado, eu acho que ele sentiu até vergonha, porque até o seu grupo não concordou com a sua atitude radical e intempestiva, mas faz parte do processo democrático, né? Eu me lembro bem da sua participação na reunião do Conselho e eu acho que todos têm a contribuir e essa reunião foi um grande sucesso e agora a gente espera que com essa decisão e com essa reforma estatutária a torcida possa se associar em massa ao clube, né? Porque eu repito aqui, certo? O que eu já disse em campanha e já disse este ano, como conselheiro nato que sou e torcedor que sou e com a experiência que tenho desse negócio chamado futebol. O Vitória precisa, mais do que nunca, do seu associado. Se tivermos 2.000 sócios no colégio eleitoral em dezembro, nós precisamos aumentar enormemente essa quantidade de sócios se a gente quiser ter um clube que possa sonhar com títulos de maior importância, né? Precisamos aumentar o nosso orçamento, que ainda é um orçamento de um time de médio para pequeno. Não podemos falar de médio para grande, porque nós estamos, no mínimo, na metade da média dos 10 ou 12 principais clubes brasileiros. Veja o Botafogo, só para, sem sair do assunto, apenas uma lembrança, uma comparação. O orçamento do Botafogo para 2017 é 180 milhões. E o nosso, segundo eu vi na última reunião do orçamento, posso estar enganado, alguma coisa em torno de 80 milhões. Né? Então nós estamos falando que nós temos menos da metade do orçamento do Botafogo, que talvez seja o menor dos considerados grandes pela mídia, né? Então os senhores vejam o caminho que temos a percorrer, certo? De ações estratégicas para fazer o Vitória, no mínimo, dobrar esse orçamento nesses 3 anos. E essa é uma tarefa difícil, que exige estratégia, exige a participação de todos. E eu, graças a Deus, estarei sempre à disposição do meu clube. Continuarei sendo oposição, mas uma oposição responsável, e assim recomendo a todos que estão sob nossa liderança
eu e Dr. Walter Seja e mais alguns companheiros. Nós não podemos criticar por criticar. Nós temos que ter base para fazer a crítica tem que ser sempre construtiva, certo? E assim nós podemos contribuir para o crescimento do nosso clube. E assim temos nos portado desde o início dessa legislatura, e não será diferente. Portanto, hoje estivemos na reunião, não fizemos nenhum tipo de intervenção, porque talvez a nossa intervenção numa Assembleia de Sócios tão com tanta expectativa poderia criar algum tipo de turbulência, e eu penso sempre no clube. Vi que tudo caminhava bem, com o relator Cacau e o presidente do Conselho, Paulo Catarino, e a própria participação da Assembleia proativa, certo? Usando o bom senso para tomar a decisão histórica de homologar o Estatuto do Vitória, e que a gente possa, no futuro, quem sabe, daqui a algum tempo, com o clube já bem estruturado, mais ainda do que ele já está, a gente possa, quem sabe, dar mais alguma contribuição no Estatuto. Mas eu tenho uma opinião pessoal. Acho que a gente, quando se mexe muito num documento dessa importância, eu acho que desestabiliza o clube, sabe? E essa é a recomendação que eu deixo aqui para sócios e conselheiros. O Estatuto já evoluiu bastante e não tem por que agora, numa briga de poder, de opinião, mexer nesse Estatuto que já contempla uma série de avanços e que vão dar a condição do Conselho Diretor gerir o clube dentro das suas necessidades e das carências e demandas que vêm e advêm do nosso torcedor. Então, fica meu comentário hoje, renovando que o torcedor se associe. Vem aí, parece que novo plano de sócios, quer dizer, alterações ao que já existe, mas acho que não precisa esperar. Os números não serão muito diferentes, talvez a forma de apresentar os produtos no mercado. Precisamos melhorar o nosso estádio para receber cada vez melhor o nosso torcedor e o nosso associado, certo? Isso é sem dúvida. E não esquecer do sonho da Arena, que vai fazer o nosso clube dar o salto, em definitivo, para se ombrear com os maiores clubes do Brasil. Um abraço a todos.